Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Leitura Gabo. E eu tô cuidando um pouco, porque eu acho que vou ter que tirar meu óculos, porque tá dando um pouco de reflexo da luz do vídeo, né? E daí o meu óculos ele fica marcado e fica um pouco estranho. E contrariando todos os motivos, o Diego me pediu pra gravar um vídeo sobre um outro livro, mas eu escolhi gravar sobre esse livro específico, porque eu senti no meu coração vontade de falar desse livro. Vou até mexer aqui, ó, que parece que tá pegando ali no meu óculos a luz. E daí eu decidi no meu coração, me veio assim um estalo de falar sobre esse livro em específico, então eu decidi falar sobre esse livro e eu vou falar sobre esse livro, que na verdade não é um livro, é um quadrinho do Pablito Aguiar, que eu ganhei esse ano. E é um quadrinho muito especial pra mim, principalmente, era um quadrinho que eu queria ganhar há muito tempo, e eu ganhei de presente do Diego, de aniversário ano passado, e li esse ano, foi uma das minhas primeiras leituras desse ano. E o Pablito é Conversas em Porto Alegre. Pra quem não sabe, a gente mora em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, e esse quadrinho ele é muito especial porque ele traz várias histórias da nossa cidade, que a gente que mora aqui conhece, não é que a gente conheça todas essas histórias, mas essas pessoas que são retratadas nesse quadrinho, digamos que são pessoas comuns, mas não são pessoas comuns, né? Talvez muitos de vocês não conheçam a história dessas pessoas, mas nós conhecemos porque algumas dessas pessoas, elas têm uma grande influência aqui na cidade, em suas comunidades, né? Então, elas são pessoas que por hora podem ser invisibilizadas por algumas pessoas, mas por hora são muito conhecidas e exercem uma certa influência por outras. Um exemplo clássico disso, que eu acho que é uma das últimas histórias que eu quero falar para vocês, que é o do nosso querido Anjinho. Peraí que eu tô tentando achar. O nosso querido Anjinho, tá? Esse aqui, ó, o Anjinho. O Anjinho, ele é o Ramon Abram Ponce dos Dornelles. E pra quem não sabe, ele nem é gaúcho, né? Acho que ele é, se eu não me engano, ele é argentino. Eu posso até estar confundindo aqui. Ele é um anjinho que ele fica parado ali no centro de Porto Alegre, na esquina Democrática, né? Que a gente tem o nosso centro, né? Nosso centro onde tem comércio, lojas, e a gente tem o nosso centro histórico, né? E a gente tem uma rua aqui em Porto Alegre que se chama Esquina Democrática. E é uma rua, assim, onde não passa carro, né? É uma rua, assim, de passagem de pedestres, que essa rua, ela liga a uma das ruas principais, que é a Rua Andradas, aqui em Porto Alegre, né? Que, inclusive, é uma das ruas principais, e na Rua Andradas é onde fica a Casa de Cultura Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. Então, esse anjinho, ele sempre fica... eu não sei se recentemente ele fica parado ali, mas ele sempre ficava parado, assim, na posição, assim, como está aqui, de anjinho. E daí o pessoal para ali, tira foto com ele e tal. Então é muito legal. A gente passa, eu pelo menos quando era criança, desde criança ele fica ali. Desde que eu me lembro que desde criança, quando eu passava ali, ele tava ali, e daí a gente passava e abanava e ele abanava pra gente. Então é muito legal que, por exemplo, quem é de fora de Porto Alegre, talvez não conheça essa história, mas pra gente que mora aqui em Porto Alegre, o Anjinho é uma pessoa super famosa. Pra mim, ele é super famoso. Tipo, eu conheço ele desde que eu era criança. Então é muito legal, sabe? Porque, por um outro lado, parece que essas pessoas, elas são invisíveis, mas elas não são invisíveis. E o Pablito, ele tá dando voz a essas pessoas, tá falando sobre a história dessas pessoas. Por que que as pessoas, no caso o Anjinho, né? Tô citando mais a história dele, mas por que que ele decidiu trabalhar com esse tipo de arte, da onde ele é, a história dele. Então é muito legal, sabe? Porque a gente acaba conhecendo a história de várias e várias pessoas, né? Não tem só a história do seu Anjinho, mas tem muitas, muitas histórias de várias pessoas, né? Então ele é dividido, deixa eu só mostrar pra vocês. Como é, um quadrinho, o quadrinho ele é muito, muito bonito, olha, ele é muito bem ilustrado. E olha que legal, ó, eles fizeram essa imagem aqui, ó, das pessoas que são protagonistas dessas histórias. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, os protagonistas das histórias. Ele foi publicado pela editora Arquipélago, né? E são histórias, assim, do pessoal, não só de Porto Alegre, tem um pessoal também que não é só de Porto Alegre. E daí, aqui, ó. Aqui começa com o mapinha do Rio Grande do Sul. E assim, ó, é muito, muito... Aqui já começa, ó. Aqui é um pouco da cidade de Porto Alegre, pra vocês entenderem um pouco.
E aqui tem uma imagem mostrando, na verdade, né, um pouco dos personagens do livro. Então é muito legal. Tem um outro personagem que, tipo, pra mim é um dos mais famosos também, um dos mais icônicos aqui em Porto Alegre. Se um dia vocês vierem aqui em Porto Alegre, vocês passarem pelo centro da cidade, provavelmente vocês vão passar, e pela rodoviária, vocês vão ver que tem vários bilhetinhos escrito Toniolo, e daí sempre tem uma frasezinha, né? Tem uma frase muito famosa do Toniolo que é quem é pateta só vota, Pinóquio que só vota em pateta. Uma coisa assim, eu posso estar até confundindo. E o Toniolo, para quem não sabe, ele é um ativista aqui do Rio Grande do Sul, né? Ele tem toda uma história, uma trajetória, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu posso me esquecer de alguma coisa, né? Mas ele tem uma trajetória muito legal. E ele é uma pessoa muito icônica aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na cidade de Porto Alegre. Porque a forma como ele encontrou de protestar é colando esses adesivinhos pelo centro por toda a cidade, assim. Então, em toda a cidade, tu encontra vários adesivinhos com várias frases, principalmente em épocas de eleição ou em épocas em que a gente tem alguma repercussão nacional de algum problema visível, não só da cidade, mas no nosso país. Então, o Toniolo, ele é uma pessoa, assim, muito ativa. E ele é um senhor, assim. E daí conta um pouco da história do Toniolo também, né? Pra quem é do Rio Grande do Sul, pra quem é de Porto Alegre, principalmente, sabe? Pra mim foi muito bacana, ó. Aqui, ó, que eu vou te mostrar pra vocês, ó. Tem vários desses adesivinhos colados do Toniolo pela cidade. Então, pra mim foi um quadrinho muito legal, na perspectiva de conhecer um pouco mais sobre a história de várias pessoas daqui da região, não só de Porto Alegre, mas da região metropolitana, né, que fica ao redor aqui de Porto Alegre, conhecer um pouco da trajetória dessas pessoas, da luta dessas pessoas, né. Por exemplo, tem uma história de um pescador que ele conta como foi o processo de poluição dos nossos rios aqui no Rio Grande do Sul, né. Porque, para quem não sabe, aqui agora tá tendo uma discussão, né, se o Guaíba, aqui, que é o lago, que eles chamam de lago, né, o Guaíba, né, tá tendo uma discussão se o Guaíba é lago ou rio. Mas a gente tem a gente tem Itapuã, que é uma parte que pega também um pouco do Guaíba, posso até tá dando uma informação errada, mas é que é uma parte em que o rio Guaíba, ele começa, digamos, lá no centro, ele vai até o Lami em diante, né? E daí tem Itapuã, que é que é uma divisa entre Porto Alegre e Viamão. E daí esse rio ali tem um quadrinho que conta aqui. Gente, eu tô morrendo de medo de estar dando informações equivocadas pra vocês. Mas qualquer coisa, me ajudem aí nos comentários. Porque eu não vou editar esse vídeo e não vou fazer outro vídeo. Tô falando literalmente sobre as vozes da minha cabeça. Mas eu acho que essa aqui é a moral da história, né? A gente, tipo, ir compartilhando. Mas assim, tem a história de um pescador que fala que ele ia ali em Itapuã e ali no Lami pescar há uns 30, não sei se é 30 anos atrás, acho que um pouquinho mais, uns 40 anos atrás, e ali não era poluído. Então ele falou que ele conseguia tomar água dali, direto do rio, que ele ia pescar, tinha bastante peixe, e daí ele conta todo esse processo de como o rio começou a ser poluído, como os peixes começaram a sumir e tal, toda a trajetória dele como pescador. E eu acho que pra mim, que moro na cidade e nasci aqui, é muito interessante ver isso, né? O quanto a nossa geração e as gerações futuras têm perdido com esse processo de poluição, com esse processo de industrialização e com esse processo de deteriorização do meio ambiente, né? Então, como a gente tem cada vez mais, como ser humano, destruído a natureza, né? E não aprendendo a conviver de forma pacífica e equilibrada com ela, né? Então é bem legal essas histórias. Quem não é de Porto Alegre, recomendo adquirir e ler Conversas em Porto Alegre, do Pablito Aguiar. Foi um baita quadrinho ler, são histórias de pessoas incríveis e é muito bacana ver a história e a trajetória, o que essas pessoas já fizeram, tanto pela sua comunidade como pela cidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Me desculpem alguns dos meus erros, talvez pela falta de informação e de dados. Me perdoem, não vão dar uma de hater aí. Qualquer coisa corrijam aí, me deem essa dica aí nos comentários. E até a próxima!